Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Nesta breve reflexão, quero apontar algo muito peculiar, que nem sempre temos a chance de presenciar tal situação, em que o esquerdista médio, idólatra do feminismo e sinalizador de virtudes profissional, deixa mais uma vez as suas 3 máscaras recomendadas pelo Dr. Fauci dos Estados Unidos, que recentemente esteve muito comprometido por causa de uns e-mails de amor com seu laboratório chinês preferido, confirmando a algum nível pelo menos, um patamar de considerável plausibilidade de certas suspeitas já discutidas várias vezes, em que nós e outros teóricos da conspiração, provavelmente em breve, teremos nossa nomenclatura oficial modificada para sinalizadores de verdades futuras. Mas voltando ao tópico que quero brevemente discutir aqui, a CPI do vírus vem deixando claro o que apontamos desde abril de 2020, que a ciência foi sequestrada por um aparelhamento e funciona agora em conluio com um espectro midiático mainstream enorme, que apesar de estar respirando por aparelhos, ainda possui alcance considerável com aqueles que ainda assistem canais de televisão e que vem sendo resgatada por alguns recursos asiáticos que não podemos falar muito, senão o YouTube fica bravo. Nos últimos 5 anos pelo menos, a esquerda e as suas ramificações que vão desde os calabouços do PT até instituições liberais e algumas ramificações dos conservadores modernos têm estabelecido de toda maneira possível que seu respeito e luta pelas minorias é uma das fundamentações que compõem o cerne da sua política. Todavia, por conta de uma série de ocorrências e das mais variadas estratégias comunistas e fascistas postuladas abertamente e sem nenhuma máscara em livros de propagandas do passado, já sabemos que essa escolha é apenas uma estratégia com a finalidade de se criar um trampolim político que funciona à base da sinalização de virtudes, geralmente apenas se referindo a essas minorias, mas nunca de fato as permitindo qualquer desenvolvimento fora de limites que considerem adequados, ou que os permitam assumir qualquer grau maior de liberdade, principalmente na esfera da liberdade de expressão, que talvez seja o setor que mais é atacado pela corda estrategista da influência e manipulação cultural, que prospera no caos e sofrimento dessas minorias. Bom, como eu sempre digo, de vez em quando nos é dado a oportunidade perfeita de expor que esse suposto espectro político, que se importa com aqueles marginalizados, na verdade não passa de pura estratégia e manipulação. E note, eu não estou falando do manipulado que muitas vezes nem sempre tem consciência da sua posição por conta de toda a contaminação da percepção que a manipulação cultural causa, mas sim daqueles que são os entes conscientes, que estrategizam, confeccionam um fluxograma de narrativas e colocam seus agentes de referência para policiar as massas manipuladas. A bola da vez que nos dá uma gama de exemplos que nos permitem realizar inúmeras exposições de como esse tipo de narrativa pré-estabelecida possui mais furos que uma peneira é o incoerente tratamento, para dizer o mínimo, que as diferentes médicas e cientistas receberam quando foram participar da famosa CPI do vírus. A CPI em si é uma piada pronta, e eu particularmente não pude ver nenhum depoimento na integridade da sua prolixagem, falta de foco e abundância em politicagem, pois eu tenho mais o que fazer. Entretanto, assisti uma parte considerável e ainda não encontrei um momento em que curvas comportamentais de medicamentos, threshold tóxicos ou metodologias de trabalho são discutidas e colocadas à prova, em uma discussão necessariamente científica sobre o assunto dos remédios que não podemos nomear, muito pelo contrário. Tudo que pude perceber foi que o que acontece ali, além de toda a politicagem, são apenas colocações superficiais que não são cobrados nenhum tipo de demonstração ou prova, em que tanto para quem é a favor de eficácia quanto contra, servem os políticos que tocam a CPI apenas para a narrativa pré-estabelecida, de que o medicamento deve ser demonizado e até proibido, em que vemos uma necessidade absurda de demonstrações de quem é favorável, seguido de inúmeras interrupções, e questionamentos brandos e bem direcionados, permitindo médicas lacradoras que falam superficialmente de um assunto, lacrarem para o orgulho da multidão de zumbis que seguem o fluxograma do chefe de narrativas, que demonstra a todo momento completo desconhecimento de estatística e epidemiologia básicas, além de também pecarem em abundância no conhecimento que preconiza o método científico, achando que a ciência é a única, absoluta, irrefutável e imediata lente que nos permite constatar verdades. O tratamento em questão que me refiro é a enorme falta de coerência na diferença de tratamento dado a médicas cientistas de ambos os lados na discussão, que foram ao circo serem questionadas por um comitê de palhaços. Por um lado, temos a doutora Nise Yamaguchi e a doutora Maíra Pinheiro, que foram constantemente interrogadas em uma dinâmica que deixaria qualquer oficial da Gestapo ou KGB orgulhoso, em que, de certa forma, no caso específico da doutora Nise, podemos até apontar momentos semelhantes a sadismo e tortura psicológica. Em contrapartida, quando uma médica egocêntrica de carreira musical questionável, que também apenas foi questionada até onde eu vi de maneira extremamente superficial,
teve espaço amplo para expor com qualidade suas frases prontas, anticientíficas e mostrar para todos os brasileiros que têm o mínimo de sensatez que, independentemente de estado, foi uma super mega hiper power sorte ela não ter entrado no governo. Pois me parece que lockdown e outras táticas não farmacêuticas mais proeminentes seriam as primeiras cartadas das suas estratégias. Fazendo essa diferenciação, podemos perceber que a CPI tem um lado estabelecido e seu veredito já está feito, em que, como eu avisei quando se começou a falar nessa investigação, que por conta da mesma ser produzida pelo Estado, naturalmente seria de má qualidade e teria o teor puramente político, pois é apenas o sistema investigando sua própria estrutura, em que o mesmo não possui nenhum incentivo de destruir esquemas corruptos, pois ele se beneficia disso, tanto monetariamente quanto em termos de influência cultural. E ao mesmo tempo, vemos que o epicentro radioativo que deixa as criaturas das creepypastas sobre Chernobyl no chinelo com inveja, a galerinha do passarinho azul, expõe a sua verdadeira face quando pouquíssimas se não nenhuma das pessoas que dizem serem grandes defensores das mulheres empoderadas fazem colocações de apoio apenas a um lado da história, em que raramente vemos sequer uma demonstração de pequena indignação com a mulher do outro lado da discussão, que foi praticamente torturada psicologicamente, deixando claro mais uma vez que a esquerda em geral, os liberais que mais parecem comunistas e os conservadores modernos não se importam com minorias ou as mulheres, e sim a narrativa que sai da boca dessas pessoas, em que quando é o caso de algo não adequado ser falado para a narrativa pré-estabelecida, a opinião de tal pessoa automaticamente deixa de ter qualquer importância e é prontamente levada a gulag de narrativas, como por exemplo a atriz Juliana Paz, que ao ter um surto de racionalidade, tentou aplicar a mesma medida para os dois lados da conversa e foi naturalmente a partir desse momento estabelecida como inimiga do Estado pelo fluxograma de reações Pandeminions 2.0, que dita com simplicidade como o pessoal de cérebro derretido precisa se comportar. Desde abril de 2020, o canal categoricamente e outras personalidades minimamente sensatas apontam com qualidade as características e limitações da ciência, sendo uma delas a discussão honesta entre partes discordantes, que ajuda a diluir contaminantes e colocar à prova de fogo as mais variadas metodologias, aumentando a qualidade final da informação científica obtida, em que quando esse processo não é permitido de acontecer livremente, toda a dinâmica científica fica comprometida. Não se esqueçam, todo esquerdista e aparentemente grande parte dos liberais atuais não possuem qualquer tipo de defesa ou preocupação com minorias, apenas são escravos de sua própria ideologia, usando esses grupos até o momento que é conveniente. E se você compõe de alguma forma esses grupos, acorde, pois o que você precisa é de liberdade genuína e não de escravidão ideológica disfarçada de representatividade. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe o seu like, compartilhe os vídeos do canal e comente bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.